que eu fiquei um mês falando, ou mais um pouco, falando sobre o Espírito Santo. Né? Eu vou tentar não demorar, porque está ventando muito lá fora. A gente já teve uma experiência de uma quarta-feira aqui fazer isso, e até hoje eu tenho problemas aí no meu carro por causa da enchente que eu enfrentei, faz uns barulhos estranhos ele, e a gente sabe o que acontece com essas ruas aqui do lado, né, se chover muito. Mas eu quero trazer para vocês o que Deus colocou no meu coração. Então quero te convidar a abrir a sua Bíblia, aqueles que têm obviamente no celular, né, os outros vão ter um pouco mais de dificuldade, em Tito, carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, vamos estar lendo todo o capítulo 2, que na verdade eu não vou estar falando sobre Tito, eu vou pegar Tito como exemplo, mas eu quero estar falando sobre o Espírito Santo de Deus. Se uma coisa que eu acho que a gente tem muitas das vezes ou negligenciado, ou perdido o entendimento sobre ele, é sobre o Espírito Santo. Há um livro da década de 80, se eu não me engano, do Caio Fábio, que é Espírito Santo, Deus que vive em nós. Quem puder adquirir, às vezes você consegue na internet para baixar 0800, e é um livro que vale muito a pena. E eu quero estar falando um pouquinho sobre ele hoje, sobre o Espírito Santo. Tito, do capítulo 2, podemos? Paulo vai falar para Tito: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem mais sóbrios. Ou, outra tradução, a serem sóbrios. Dignos, grave essa palavra, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé. Sadios, então, existe a fé enferma, senão ele não estaria escrevendo aqui sadios na fé. No amor e na perseverança, quer dizer, sadio na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, Tito, ele falou para Tito: ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Ensine os escravos a se submeterem tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim se torne atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Amados e amadas, é óbvio que o contexto que Paulo escreveu isso a Tito é diferente do nosso, né? Então tem que ele fala aqui da escravidão, mas mesmo assim é engraçado, ou melhor, é interessante que Paulo fala para aqueles que são escravos, eles serem dignos, eles serem pessoas honrosas. Aí ele vai falar para o pessoal nem roubar o patrão. Agora tu imagina, ele fala para esses escravos serem um bom exemplo da palavra de Deus na vida deles em relação aos seus senhores. E quantos de nós hoje em dia,
quando dá no trabalho que não é escravidão, a gente não consegue dar graças a Deus, a gente não consegue dar bom testemunho, a gente muitas das vezes, mete um atestado falso, burla qualquer coisa, se pode chegar atrasado, dá uma empurradinha para chegar atrasado, enfim. Assim, na época da escravidão, Paulo fala que o nosso testemunho tem que ser de quem de fato é digno de Deus. Tu imagina nos dias de hoje. Mas enfim, é sobre isso diretamente que eu quero falar, eu só peguei esse gancho. Quando a gente vai ler lá em Gênesis, a gente vai ler lá a história de Adão e Eva. Antes do pecado, diz a palavra de Deus que havia uma comunhão perfeita entre Adão, Eva e Deus. E aí a gente conhece a história, Adão e Eva pecam. E aí eles se separam de Deus. E desde então, Deus ele faz esse projeto de resgatar o homem, de fazer o homem de novo ter comunhão com ele. E vem todo o processo de Deus, todo o plano de Deus para resgatar o homem, para fazer o homem de novo ser um com ele, ter comunhão com ele, ter intimidade com ele. Até que chega um momento que a gente bem conhece, que Jesus Cristo ele está no meio de nós. Ele veio para cumprir esse projeto da salvação, que na hora da ceia, ele vai dizer que essa é a última aliança, é a aliança final. Ele vai dizer assim, este é o meu cálice, este é o meu sangue da nova aliança. Mas o interessante é que antes de Jesus Cristo ser assunto aos céus, ele vai dizer que ele não nos deixaria órfãos. Se a gente ler lá em João 16:7, está assim, é necessário que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Está Jesus dizendo, é necessário. E algumas traduções vai estar assim, é mister, que eu vá. Quer dizer, eu tenho realmente que ir, porque o Espírito vindo é muito melhor que minha presença. Por que isso é muito melhor? Porque quando era Jesus caminhando, eu já preguei isso aqui falando sobre isso uma vez, era Jesus caminhando entre nós. Através do Espírito Santo, é Deus vivendo em nós. Então você começa a ter dimensão do que o propósito de Deus para as nossas vidas. Essa reconciliação, ela é tão profunda, ela é tão forte, que é muito além desse resgate da salvação. E aí, ainda que seja uma pregação, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Eu sei que ninguém quer morrer, A gente cristão fala assim, eu tenho certeza da salvação. Mas quando a possibilidade de morte aparece, o pessoal treme de bater um joelho no outro, sua, grita pelo amor de Deus. Mas para aqueles que creem de fato, sabe que a morte ela nos leva a Cristo de vez. A Paulo vai dizer assim, o meu viver é Cristo, mas o meu morrer é lucro, porque ele sabe que ele vai direto para Deus, vai se cumprir o que diz em Coríntios, que o pó se volta ao pó, e o Espírito volta a Deus, a quem o deu. Mas então, se é muito melhor estar em Deus, indo logo para Deus, por que a gente continua vivo? Por que todo esse desejo de Deus, de enviar o Espírito, o próprio Deus, para habitar em nós? Por favor, entenda o que eu quero dizer. Quando a gente vai ler a Bíblia de capa a capa, e mais particularmente o Novo Testamento, a gente vai ver que Jesus vai falar assim, olha só, vocês estão caminhando comigo, vocês estão aprendendo de mim, mas eu preciso ir para que o Espírito Santo possa vir. E aí ele fala que tem um propósito nisso, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Vamos lá, o pecado nos separou de Deus. Deus faz um plano de salvação. Ele fala que da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Quer dizer, é Deus querendo nos salvar, é Deus querendo nos libertar, é Deus querendo nos levar de novo para junto dele, é Deus querendo nos fazer um com ele de novo. E aí ele ama o mundo de tal maneira que envia seu único filho para que esse projeto se cumpra. Mas ele fala assim, é melhor que eu vá, para que eu envie o Consolador, o Espírito de poder. E aí ele vai falar para os discípulos, Armando, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Poder para quê? E aí vocês seguram. A gente hoje, principalmente a gente que crê nos dons, a gente que é penteca,
A gente gosta muito, né, de ver Deus curar, de ver o cego enxergar, o que tinha câncer ser curado. A gente gosta da variedade de línguas, da profecia, das cambalhotas, dos rodopios, de ficar todo arrepiado. A gente gosta dessas coisas. E isso, uma boa parte, né, que algumas coisas a gente sabe que é meninice, é o que ele vai falar para Tito sobre fé sadia. Ele vai falar sobre o amor sadio, mas aí a gente gosta dessas coisas, só que a gente não compreendeu por que de fato Deus enviou o Espírito para habitar em nós. Aceitamos Jesus Cristo, reconhecemos, Rafael, que Jesus Cristo é o Salvador, é o único que salva, Ele é o caminho, a verdade, é a vida, ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Vai falar em 1 Timóteo 2,5 que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Vai falar tudo isso, e aí ele vai dizer então, mas para que então a gente tem que ficar na terra e ter o Espírito Santo em nós? Aí ele vai dizer lá, se a gente abrir em Atos 1,8, vai falar para que a gente seja testemunho de Deus nos 4 cantos da terra. Em Samaria, quem me ajuda? Samaria, Jerusalém, até os confins, ninguém esquece, né? Judéia e até os confins da terra. Olha só para que o Espírito vem. Jesus falou para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, para que vocês possam sair para esse mundo testemunhando quem eu sou. Porque sem o Deus habitar em nós, isso é, sem o Espírito habitar em nós, nós não somos capazes de testemunhar. E o Espírito habita em nós, Alisson, para um objetivo. Pastor, é para profetizar, é para eu ter dons de curar, é para eu falar em línguas, é para eu ter revelação. O Espírito também faz tudo isso, mas o objetivo de tudo isso não é o dom em si. O objetivo de tudo isso é testemunhar Cristo para os 4 cantos da terra, para que aqueles que estão perdidos sejam achados, para aqueles que estão indo para o inferno sejam salvos, para aqueles que estão desorientados entenda que Jesus Cristo é o caminho. É para isso que o Espírito habita em nós. É por isso que Jesus falou: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E a gente começou a achar que ser cheio do Espírito é fazer as coisas que a gente faz dentro da igreja, essas que eu já falei antes, a parte dos rodopios, das línguas, né, de um montão de outras coisas que a gente vive. E aí a gente se perdeu tanto nisso, que quando não tem essas coisas, a gente tem o costume de dizer assim: caramba, esse culto foi frio, ou então o culto foi ruim, porque a gente acha que presença de Deus em nós tem a ver com aquilo que se manifesta no aqui e agora. E a gente não compreende que presença de Deus em nós é tudo aquilo que se manifesta na vida. Como eu falei, eu não vou demorar, mas eu preciso que vocês me entendam em nome de Jesus. Eu sei que está escuro, mas graças a Deus, né, que quando eu sorrio dá para vocês me verem aqui na direção da luz, né? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando Paulo está escrevendo para Tito sobre alguém cheio do Espírito Santo, a preocupação de Paulo para Tito tem tudo a ver com caráter, tem tudo a ver com o cuidado do próximo, tem tudo a ver com ter uma vida que a gente viva de tal maneira que a gente não difame a palavra de Deus. Escuta só, amados, o que ele vai dizer. Ele começa a dizer sobre como ele cuidar e orientar as mulheres mais velhas. Eles vão dizer: vocês mulheres mais velhas, não fiquem de fofocas, não fiquem de calúnia. Eu sei que não tem isso mais nessa época, é só na época de Paulo que acontecia isso, né? Vocês que são mais velhas, não fiquem de fofoquinha na esquina, nos cantinhos da igreja, não fica caluniando, não fica difamando outros, não fica enchendo a cara no vinho. Antes, tenham um comportamento digno, honroso, para que assim tendo, vocês tenham condições de orientar as jovens, de orientar as mais novas, as mais moças. Olha qual é a função de alguém que é cheio do Espírito. Eu ter um caráter ilibado, eu ter um comportamento tal, que não é só para mim, é que para através do meu comportamento, eu possa falar com o outro e eu ter valor, ou melhor, o outro me dá valor, me dá crédito quando eu estou falando. Eu vou dar um exemplo, vocês não precisam responder. Você conhece a tiazinha lá
Eu lembro quando eu morava lá no Arnaldo Eugênio, quando eu era garoto, tinha uma casa, Armando, de uma vizinha de frente, que eram duas irmãs solteironas. E aí, era daquelas portas que tinha aquela janelinha pequenininha, que o pessoal da antiga chamava de veneziana, não sei como se chama hoje. Vocês já viram aquelas portas que só tem uma janelinha assim? Elas faziam um turno ali, era de 6 horas da manhã até 10, 11 horas da noite, tinha uma ali com a carinha assim na janela. Aí acho que essa cansava, eu tinha que ir no banheiro, saía essa e vinha outra. Aí ficava lá, todo o bairro já sabia que elas estavam ali. Só na hora de dormir mesmo que acabava o turno, que elas iam dormir as duas juntas. Do contrário, era o dia todo tomando conta. Aí tu tens uma pessoa dessa, uma mulher dessa, que tu está sempre tomando conta da vida da outra, está sempre falando do outro no cantinho. Aí chega lá Laís, essa pessoa vai te aconselhar. Qual é a probabilidade que Laís tem de querer ouvir essa pessoa? Agora, de rechaçar, de não querer ouvir, é a maior possível. E está Paulo dizendo para Tito, que o teu comportamento, porque o Espírito veio sobre você, para você ser testemunha, para que, olhando para mim, possam ver Cristo em mim, olhando para Armando, possam ver Cristo no Armando, através do comportamento dele. Por isso que às vezes, os verdadeiros cristãos, eles são chamados de bobo, que às vezes a gente engole sapo, e os outros de fora falam assim, isso é um bobão, lá, virou crente e ficou bobo, né? Fora as outras expressões que usam, é que quem não tem Cristo não consegue compreender que a gente às vezes vira bobo, para que o nosso comportamento possa influenciar aquele que se acha esperto e está indo para o caminho do inferno. Porque esse que eles chamam de bobo, na hora que o cara aperta, ele vai bater lá e falar assim, eu preciso muito conversar contigo, você pode orar por mim? E aí ele vai falar isso em relação às mulheres, em relação aos jovens, eles vão dizer, jovens, sejam prudentes. Ele chega a falar, encorajam os jovens para que sejam prudentes. O que tem a ver prudência aqui nessa palavra no grego? Alguém cheio do Espírito, aí vai ali aconselhar o Alisson. Chega Gilson e vai aconselhar o Alisson e vai dizer, Alisson, eu sei que esse mundo te convida para isso, para aquilo, mas compreenda. O que é prudência? A prudência é você evitar de cair no perigo, você evitar de cair no erro, você evitar de se machucar, isso é ser prudente. Então está Paulo dizendo para Tito que tem que chegar para os jovens e falar assim, ensine-os a viver nesse mundo que está caído, que jaz no maligno. Faça com que os jovens entendam o que vale a pena e o que não vale a pena. Mas aí ele completa o seguinte e fala para Tito, mas tu mesmo, Tito, seja um exemplo disso, para que quando você for falar com os jovens, eles possam te ouvir, eles olhem para você e vejam o Espírito que eu enviei habitando em você. Estão conseguindo me entender, amados? Estão conseguindo me entender em nome de Jesus? E por 2 vezes ele vai falar sobre a língua. E a Bíblia, um montão de vezes, principalmente se a gente for pegar Tiago 3, falando da língua o tempo todo. Ninguém precisa concordar comigo, mas eu sempre falo que para mim um dos piores pecados em termos de estrago do que ele faz, para mim um dos piores é a língua. Porque a língua ela causa mentira, ela mente, ela te faz mentir. A língua ela consegue fazer com que você levante falsos testemunhos sobre o outro. A língua faz com que você faça fofoca em relação a outro e às vezes, numa linguagem popular, você queime a imagem do outro para o resto da vida. E muitas das vezes, a igreja, ela sofre problemas por causa da língua. Porque a gente não consegue ter o prazer de ficar calado. A gente acha que ter que falar é se mostrar sábio, mas quando a gente vai ler Provérbios vai dizer que até o louco, ou até o tonto, dependendo da tradução, quando ele se cala, ele passa por sábio. Porque se você não tem o que dizer, fica quieto. Mas não dá possibilidade para abrir a boca e falar besteira, estragar a vida do outro, estragar às vezes a sua própria vida. Meu filho, eu tenho tentado ensinar isso ao Tiago. O Tiago tem uma habilidade para falar tremenda, né? Espero que ele seja um grande pregador em nome de Jesus, porque que habilidade que ele tem para falar. E aí hoje eu tinha feito um comentário em casa, passaram, sei lá, umas meia hora, 40 minutos,
ele vai e repete o meu comentário como se o comentário fosse dele. Aí eu falo, deixa de ser cara de pau, rapaz, não sabe que eu já falei isso. Mas é claro que essa época, a gente sabe, né, 10 anos é época de estar falando mesmo, começa 7, 8 e fala direto com 4, 5 é época do porquê, aí depois 7 e 8 até os 11 é a hora que está falando o tempo todo, mas é essa hora que a gente tem que ensinar para que a pessoa aprenda que a língua, ela tem que ser usada para edificar, ela tem que ser usada para abençoar o outro. Eu preciso muito que a gente saia daqui hoje entendendo, amado, que quando Deus ele enviou o Espírito dele para habitar em nós, é o próprio Deus habitando em nós, é para fazer de nós instrumento de Deus, refletindo Deus na vida do outro, porque do contrário, Armando aceitou Jesus falava assim, pronto, chega, sai da terra e vem morar comigo, porque é muito melhor. Às vezes a gente acha que a gente aceitou Jesus, os pecados foram perdoados, a gente foi batizado, o nome está escrito no livro da vida, e a gente fala agora, me dei bem, vou agora tirar o melhor dessa vida. E aí, Mônica, Diego, eu falo sempre aqui o que a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Quer vir após mim? Meu amado, tu vai tomar no tornozelo o tempo todo, vão te perseguir, vão te caluniar, Satanás vai se levantar de todas as maneiras para fazer com que você erre o caminho, para fazer com que o propósito de Deus não se cumpra na sua vida. E o propósito de Deus, ainda que Ele nos abençoe com coisas materiais, mas o propósito dele é ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, para ser testemunhas de mim, sobre os 4 cantos da terra, onde você for, onde eu te enviar, o propósito é esse. Mas a gente vive uma época de igreja, que acha que ser cheio do Espírito, é para eu me dar bem, que acha que está cheio de Espírito, é para viver aqui nas 4 paredes, fazendo essas coisas todas que o Espírito faz, e que hoje eu falo sem medo de errar, na minha opinião, 60% a 70% não tem nada a ver com o Espírito, é um montão de emocionalismo, é um montão de criancice, e a gente sai daqui falando, que glória! Quer ser glória, se transforma o teu caráter, quer ser cheio do Espírito, pare de mentir. Quer ser cheio do Espírito, não dê lugar à fofoca, à fornicação, ao sexo fora do casamento. Quer ser cheio do Espírito, tenha vida com Deus, faça com que as suas palavras sejam doces àqueles que te ouvem, e não é doce no sentido de puxar saco, é doce no sentido de edificar o outro, porque a Bíblia vai dizer, aquele que exorte em amor, até para você exortar tem que ter amor. Isso é ser cheio do Espírito. E aí o que o Espírito vai manifestar através de nós é com Ele, e que Ele faça, que Ele levou a gente aqui cheio de sinais e maravilhas, que a gente tenha a experiência de Filipe, de estar pregando no lugar e ser arrebatado e aparecer no outro, que o Espírito faça isso. Mas a função maior é, vocês serão meus testemunhas, minhas testemunhas, vão olhar para você, vai se cumprir o que está em Atos 16, que vai falar que os discípulos andavam, que eles eram conhecidos como o povo do caminho, e aí o pessoal falou assim, ali vão os cristãos, não foram eles que levantaram uma bandeira dizendo que era cristão, não, outros olharam para eles, viram que eles refletiam tanto Cristo, que aí vai dizer a palavra que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Isso é ser cheio do Espírito. Deus enviou, Jesus falou assim, é melhor que eu vá. Aí eu fico imaginando, tá o povo vendo Jesus ressuscitar morto, multiplicar pães e peixes, e Jesus vira para o pessoal e fala, isso não é nada, é melhor do que eu vá. E se eu estou lá, eu falo, Jesus, como pode ser melhor do que esse negócio, rapaz? Não, a gente estava aqui cheio de fome, tinha uns pãezinhos, peixe, só alimentou todo mundo, ainda sobrou. Estava lá a viúva de Naim, não ia ter mais como se sustentar, o senhor vai lá, e todo mundo já caminhando para o enterro. O Senhor ressuscita o jovem, como é melhor do que isso? Ele fala, porque se eu não for, o Espírito não poderá vir. E ele tem que vir, para que não seja mais só Jesus sozinho sobre a terra. Agora é a igreja do Senhor nos 4 cantos para dar testemunho de quem é Deus. E eu quero terminar lendo algumas passagens. Uma das coisas que nos faz refletir quem é de fato a igreja que é cheia do Espírito Santo é a unidade. Jesus Cristo, ele vai dizer que em João 17:11, ele vai orar, em João 17 é uma oração de Jesus,
E é interessante que, para quem não sabe, Jesus já tinha orado por nós. Que lá em João 17, ele fala assim: oro, Pai, por esse e por aqueles que hão de crer. E somos nós os que cremos bem depois, amém? E aí ele vai dizer assim: Pai, meu desejo é que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. E aí a Bíblia fala que quando a gente aceita Jesus e a gente é selado pelo Espírito, é o que vai estar escrito lá em Efésios capítulo 1, vai falar que a gente é selado pelo Espírito para que a gente se torne um com Cristo de novo. É sempre para ser um. E aí eu quero ler com vocês, já que a luz voltou, abra aí 1 Coríntios 12, 13. Eu só vou ler mais duas passagens e a gente vai terminar, amados. 1 Coríntios 12, 13. Primeira Coríntios 12, 13 vai dizer assim: pois, quem está lendo comigo? Então, quando for espírito, eu vou ficar quieto e vocês falam, tá? Pois em um só, ficou ruizão, vamos de novo. Pois em um só, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só. Olha só, pode ser escravo, pode ser livre, pode ser judeu, pode ser grego. Jorge, o desejo de Deus é que todos sejamos um, porque fomos batizados no mesmo. Para que o Espírito veio? Para nos fazer um. Para que o Espírito foi derramado? Para nos fazer um. Por ir ao montão de Espírito, pastor, não está escrito, pois em um só Espírito. E aí eu não consigo entender, Diego, como Diego vai dizer que é cristão, Jorge vai dizer que é cristão e um se dá com o outro. Um quer dar um bico na canela do outro, isso para falar por baixo. Não tem como ser o mesmo Espírito. Porque se é o mesmo Espírito, nós temos que ser um. E aí, outra passagem que eu quero ler com vocês, e é aí que eu vou terminar de verdade. Efésios 4. E vai ser o mesmo esquema, onde for Espírito. Mas a minha tradução, essa aqui, acho que não vai estar... tem escrito Espírito duas vezes. Efésios 4, do 1 ao 6. Vocês estão conseguindo entender, apesar da gente não ter luz, amados? Amados, Deus é poder, isso é inegável. Mas o maior poder de Deus é fazer da gente testemunha de Jesus Cristo nessa terra. O maior poder de Deus é alguém olhar para a Lúcia e falar assim: Lúcia, eu vejo Jesus em você. Lúcia, o teu caráter revela Jesus. Isso é ser cheio do Espírito, porque ninguém vai ser testemunha. Pode chegar aqui a Bia e falar assim: pastor, eu vou orar pelo senhor agora, o problema de coluna do senhor todo vai acabar, tua perna vai ficar uma do mesmo tamanho da outra, vai ficar tudo nos trilhos. Aí a Bia ora, Deus vai e me cura. Quem curou foi Deus. Chega ali fora, a Bia fala: aí, Deus me usa pra caramba, uma beça mesmo, morou? Valeu, compadre. Fui lá, orei, pastor, tá bonzão. E aí, mas aquilo nele não estava bom porque era pouca fé, faltava fé nele. Isso é ser cheio do Espírito, porque a gente confunde, uma coisa é ser usado por Deus, outra coisa é Deus habitando em nós. Enchei-vos do Espírito, esse é o convite de Paulo. E aí ele vai dizer lá em Efésios 4: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna, de novo a palavra, digna, da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos em nós. Qual é a função do Espírito? Nos unir. E aí Jesus falou assim: da maneira que vós
vos amardes uns aos outros, todos saberão que vós sois meus discípulos. Agora raciocina comigo. Vamos lá, Rafael. É língua portuguesa. É molinho. Estamos todos aqui, de fato, vivendo em um só Espírito, amando-nos uns aos outros. O pessoal vai passar lá fora, vai dizer assim: realmente esses aí são discípulos de Jesus. Se o pessoal está falando isso, então a gente está cumprindo ou não o fato de ser enviado para ser testemunha de Jesus? Sim, correto? Língua portuguesa. Se o pessoal lá fora passa lá fora e fala assim: pô, essa igreja, todo mundo dividido, um fala mal do outro, essa igreja aí não entra aí não. Aí vem algumas reuniões aí e é um montão de barulho. Gente, eu estou falando daqui, eu estou falando de qualquer lugar, né? O Evangelho do Senhor. E aí o pessoal fala assim: caramba, Deus trabalhou de maneira tremenda. Amados, Deus pode fazer chover dinheiro aqui agora, aleluia, né? Ele pode fazer tudo. Mas se a gente não for transformado o caráter de Deus em nós, não adiantou nada. Porque o dinheiro ele vai ficar aqui e não dá testemunha de que Deus é Deus. De que as pessoas vão ver Deus em nós à medida que o nosso caráter, que o nosso comportamento, de fato, refletir a palavra de Deus, a glória de Deus. Porque esse Deus que é amor, e esse Deus que é amor habita em nós pelo Espírito Santo, é para que a gente viva em amor. Do contrário, Deus não é amor. E se a gente vive em amor, a gente vive em unidade. Se a gente ama a Deus acima de todas as coisas, a gente vai permitir que Deus nos transforme, para que outros nos olhando saibam que somos discípulos e discípulas do Senhor. Esse é o papel, entre aspas dizendo, né? Esse é o papel do Espírito em nós, porque é para isso que ele veio. É por isso que Jesus falou: Jorge, é melhor que eu vá, porque eu indo, é Deus habitando agora em vocês através do Espírito Santo, para que vocês vivendo, glorifiquem a Deus, para que outros olhem para cada um de nós e saibam que Jesus de fato é Deus em nossas vidas, que Ele transforma, que Ele liberta. A gente quer muito Deus que sara, a gente quer muito Deus que liberta do demônio, mas a gente raramente quer o Deus que liberta das nossas mazelas, da falta de caráter. A gente raramente quer o Deus que nos transforma em pessoas coléricas para sermos pessoas mansas, de domínio próprio. A gente raramente quer esse Deus que nos faz viver respirando o amor dele enquanto que a gente vive. A gente raramente quer o Deus que nos ensina a falar como Paulo: eu sei ter muito e sei ter pouco, sei ter escassez e sei ter em abundância. A gente raramente quer esse Deus. Mas eu quero te falar: ser cheio do Espírito é de fato refletir Deus enquanto que a gente respirar. E por isso que a minha oração, que o meu desejo é que a gente seja cheio do Espírito Santo de Deus, porque foi para isso que Deus enviou Jesus. Jesus fez o papel da salvação, da nova aliança. Ele foi para o Pai e falou: não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito. E ele enviou 120 homens reunidos em oração, durante 10 dias reunidos. De repente, vieram línguas como de fogo. Veio um barulho como de um vento impetuoso. Agora vocês raciocinam comigo. Houve logo em seguida, houve algum tipo de milagre? Atos 2. Houve sim um milagre, mas não esse milagre que a gente está acostumado a dizer. Não houve paralítico andando, não houve cego enxergando, não houve leproso sendo purificado. Teve, meu amado? O que houve foi Pedro se levantando e dizendo: o que aconteceu hoje é para que se cumprisse a promessa de Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E Jesus havia falado, que Joel havia falado, porque a palavra de Deus ela não mente, ela corrobora, porque o nosso Deus ele não é mentiroso. E Jesus falou: e quando isso acontecer, é para que vocês sejam testemunhas, para que vocês preguem o Evangelho. Aí se levanta Pedro, aquele que já havia vacilado para caramba a beça, e começa a pregar. E a Bíblia diz que mais de 3.000 pessoas se converteram naquele dia e foram batizados. E o Evangelho se expandiu pelos 4 cantos da terra e chegou até nós.
E meu desejo como cristão, como pastor, é que o Evangelho continue sendo pregado, e não mais a religiosidade, porque a religiosidade ela mata, mas o Evangelho vivifica. Evangelho é poder de Deus em nós, poder para nos transformar, poder para nos libertar e fazermos instrumento de Deus nessa terra que tanto precisa de pessoas transformadas para transformar. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Em nome de Jesus. Dito isso, eu quero te pedir para separar